Olá, olha eu aqui de novo. A paz do Senhor Jesus. Vim trazer mais uma palavra que saiu do coração de Deus para edificar os nossos corações. E a palavra, ela se encontra no livro de João, capítulo 3, versos de 1 a 7. E a palavra diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. Nicodemos era um homem, ele era mestre da sinagoga. Ele era um doutor, era aquele que ensinava na sinagoga. Então Nicodemos, ele teve uma curiosidade. Ele estava ali, ele ouvia falar dos milagres de Jesus, ele acreditava, mas ele não podia se manifestar, né? Porque ele era mestre. Ele andava com aqueles que odiavam Jesus, aqueles que marginalizavam Jesus, aqueles que chamavam Jesus de mentiroso. Ele andava com aqueles. Então ele não podia manifestar-se, né, demonstrando que ele acreditava em Jesus. Então ele foi à noite, ele foi matar a curiosidade dele, né? Foi à noite encontrar-se com Jesus. Por que ele foi à noite? Porque ele não queria que ninguém soubesse, ninguém visse ele entrar na casa que Jesus estava para falar com Jesus. Então, ele disse para Jesus: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então ele chamou Jesus de mestre. E ele disse que ninguém podia fazer aqueles sinais que Jesus estava fazendo se não vier da parte de Deus, se aquela pessoa não fosse da parte de Deus. Se Jesus não fosse da parte de Deus, Jesus não ia fazer os sinais que estava fazendo. Então era sinal de que ele e alguns que andavam com ele, alguns tinham o mesmo sentimento que ele tinha. Acreditava naquilo que Jesus estava fazendo ali. Ele acreditava que aquilo que Jesus estava fazendo não era uma coisa normal. Não era uma coisa que qualquer um poderia fazer. Então ele acreditava que Jesus tinha vindo da parte de Deus. Porque se não fosse, Jesus não faria. Enquanto os fariseus diziam que Jesus tinha demônio, isso e aquilo, aqueles outros que andavam com ele, né, que ele ensinava na sinagoga, mas ele e alguns acreditavam que não. Acreditavam que o que Jesus fazia vinha da parte de Deus. Então Jesus disse a ele:
que aqueles que não fossem espiritual, que não nascessem da água e do Espírito, não poderiam ver o reino de Deus. Porque o reino de Deus era o próprio Jesus. Então, para ver que Jesus, ter a certeza que Jesus era o reino de Deus, que o reino de Deus estava em Jesus, ele tinha que nascer da água e do Espírito. Então Jesus falou isso para ele, mas ele continuou sem entender. É claro que se ele não tinha nascido da água e do Espírito, ele tinha nascido da carne. Então ele disse para Jesus, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olha que pergunta ele fez para Jesus. Mas Jesus, conhecendo o coração de Nicodemos, conhecendo a pergunta que ele tinha feito a Jesus, Jesus lhe respondeu: em verdade, te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aquele que não era espiritual, que não tinha nascido da água e do Espírito, não podia entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Então o reino de Deus é mistério. O reino de Deus é mistério. E só entra nele aquele que realmente é nascido da água e do Espírito. Então Nicodemos, ele não conhecia o mistério. Ele não entendia do mistério. Porque ele era carne. Ele não era espiritual. Ele era carnal. Ele não era espiritual. Apesar deles acreditarem em Deus, mas eles não eram espiritual. Então Jesus disse para ele: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus quis dizer que aquele que é nascido da carne só acredita nas coisas da carne, e o que é nascido do Espírito acredita nas coisas do Espírito, como o que estava acontecendo ali. Jesus era o reino de Deus, mas nem todos poderiam entender, porque não era nascido do Espírito, e sim da carne. E Jesus aí falou para ele: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, novo nascimento, é quando a gente confessa Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Nós confessamos a Jesus, porque a palavra de Deus diz: se me confessares diante dos homens, eu vos confessarei diante do Pai, do meu Pai que está no céu. E se me negares diante dos homens, eu também vos negarei diante do meu Pai. Então aquele que aqui no mundo nega Jesus como o Senhor das suas vidas, Jesus, ele não vai te apresentar ao Pai. Ele também vai te negar diante do Pai. Mas aquele que confessar a Jesus como Senhor aqui na terra, Jesus também confessará diante do Pai que estás no céu, naquele grande dia. Naquele grande dia, naquele dia de todos nós, que ninguém foge. Aquele dia que ninguém foge. É o caminho de todos. Então, naquele grande dia, o Senhor, aquele que confessar a Jesus aqui na terra como Senhor, Senhor suficiente da sua vida, o único suficiente da sua vida, Jesus também confessará diante do Pai que estás no céu. E aquele que negar também será negado. É a palavra que diz, não sou eu não, é a palavra quem diz. É a palavra que diz isso. Então, você, no momento que você nascer do Espírito, da água e do Espírito, é o momento que você confessa Jesus. É o momento que você se batiza
você recebe o Espírito Santo na sua vida e daí você vai caminhar com o Espírito Santo e Jesus. E aí você vai em frente, caminhando com Ele, confessando a Ele como Senhor e Salvador. Esse que é o mistério. É o mistério da vida com Cristo. Esse é o grande mistério. Então você que está aí me ouvindo, vocês que estão me ouvindo, que estão participando dessa palavra, que Jesus te alcance, que Jesus alcance a tua vida, aquele que ainda não foi alcançado por Cristo, que Jesus o alcance e te dê vida espiritual. Em nome de Jesus. Então que Jesus abençoe a tua vida, que Jesus te dê força, te dê sabedoria, te dê paz, que Jesus abençoe a sua casa, a sua família, que Jesus te guarde, que você estiver sentindo algum problema de saúde, que Jesus te cure, se você estiver sentindo algo na sua alma, tristeza, angústia, que Jesus te liberte, em nome de Jesus. Se você está com algum problema na sua família, que Jesus intervenha em todos estes problemas, que Jesus te proteja, que Jesus conceda paz na sua casa, na sua família, que Jesus conceda alegria, que Jesus conceda vitória na sua vida. Se Jesus tiver com problema com filho, com alguém da tua família, que Jesus conceda a paz, a união. Em nome de Jesus. Que Jesus seja em toda a tua vida, no trabalho, na família, na vida conjugal. Que Jesus seja contigo em todo o tempo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. Se você gostou, dê o seu gostei, ó. Dê o seu gostei. Não esqueça, por favor, de dar o seu gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se. Acione o sininho para receber novas notificações, novos vídeos com a palavra de Deus. Compartilhe essa palavra com seus amigos, nas suas redes sociais, em nome de Jesus. E faça o seu pedido de oração, que é muito importante para que eu continue orando por vocês. Eu já disse a vocês, eu não sou pastora, mas eu sou intercessora. E a intercessora, o papel da intercessora é orar pelas pessoas, orar pelos irmãos, orar por aqueles que seguem o canal, que estão aqui comigo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que Deus dê uma semana de vitória, que Deus guarde a todos nós, que Deus nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu amo vocês. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima, se Deus assim permitir. Aleluia.